voltando. Estamos voltando. Então, eu coloquei para gravar de novo. Agora eu vou compartilhar. E vamos voltar de onde a gente estava, né? A hora que vocês virem que parou, vocês me avisam, que senão eu vou terminar o negócio. Não, só tinha parado 3 minutos mesmo, mas você tinha caído, então a gente tava falando com você, só que você não tava ouvindo. Aí você Ah. se empolgou, você foi, aí depois voltou, aí a gente Aonde que eu. conseguiu Onde falar com que eu. você. Aonde que eu. Isso aqui vocês Isso, até aí foi no gráfico colorido também, e mais uma. Aí que parou, aí tá bom. travou tudo. Tá bom. Eu não. Deixa eu ver só se tá gravando. Espera aí. Cadê? Ali. Não, aqui não. Tá gravando. Então, ó. Vocês estão conseguindo ver? Então, né? Então, assim, ó. Sim, assim. Peraí, ó. Eu tava falando para vocês que tem alguns parâmetros, né, de preparo dessas partículas que podem acabar resultando em influências sobre propriedades nanoparticuladas. Então, aqui você tem diferentes solventes que foram usados na produção dessas partículas, começando com acetonitrila e indo até dimetilsulfóxido, e que tem parâmetros de solubilidade diferentes, mas inclusive parâmetros de solubilidade em relação ao polímero, ou seja, alguns são mais, dão uma condição maior de solubilização do polímero do que outros, mas isso faz diferença no tamanho das partículas. Então, eu estou falando do solvente para solubilizar o polímero. E o que acontece? Veja que aqui eu tenho um polímero cujo o parâmetro de interação solvente-polímero é maior. Olha o que acontece com o tamanho. Diminui. Um parâmetro que é menor leva um tamanho maior. E aí, não é só solvente, pode ser velocidade de agitação. Aqui nós temos, fixaram a temperatura, variaram a velocidade de agitação. Percebe que a variação quase muito pequena. Muito pequena. Mas que você mantendo a velocidade de agitação e alterando a temperatura, você pode ter uma influência sobre o tamanho, mas pode ser muito mais significativo sobre a eficiência de encapsulação. Veja que eu tenho aqui, quando a gente usa uma temperatura de 70 graus Celsius, eu tenho uma eficiência de encapsulação de 34%. E 34% é pouco, muito pouco, se você pensar numa questão industrial. E aqui é uma comparação de algumas propriedades de partículas, algumas propriedades nanoparticuladas, de partículas que foram obtidas no laboratório e partículas que foram obtidas numa escala acima, uma escala piloto. Olha só, veja bem o tamanho. Olha o tamanho médio das partículas. Não é igual. A eficiência de encapsulação está próximo. Talvez se fizer aqui uma estatística, pode até ser que aqui a diferença não é significativa. O rendimento das partículas parece, acho que pela estatística também provavelmente não teria diferença. A quantidade de carregamento da substância, do fármaco, é a mesma, mas dá uma olhada, olha só como são as coisas. Você vê que as propriedades, a diferença está no tamanho, mas também é uma diferença que não é tão grande assim. Mas olha só o tempo de liberação de 50% do produto. 190 minutos, 90 minutos. Percebe? Aqui feito no laboratório, aqui feito na indústria. 100% de liberação, 600, 660. Olha, o tempo final muito próximo, mas o tempo de 50 não é próximo. Isso dá uma diferença muito grande do que vai acontecer com o medicamento no seu organismo. São coisas que precisam ser levadas em consideração. Algumas propriedades que a gente tem que levar em consideração. Claro, o tamanho. Aqui eu estou mostrando aqui um perfil de distribuição de tamanho, né, dessas partículas. Aqui eu estou mostrando. Hoje tem, viu, gente, tem vários e vários equipamentos utilizados
para medir tamanhos de partícula. Esse aqui é um medidor de tamanho de partícula usando um sistema de espalhamento de luz. Esse aqui mede por espalhamento de luz e também por difração, por refração. Né? Eu sei que são modelos já antigos, existem modelos mais novos hoje, mas que são importantes a gente acompanhar essas questões de tamanho. Olha só quando a gente coloca etanol na fase orgânica, a diferença. 0%, olha a distribuição de tamanho. 5%, olha só. 15%. Vocês conseguem observar a diferença na distribuição de tamanho? Que você começa a formar partículas cada vez mais homogêneas? E o que foi feito aqui? Só se aumentou o tamanho, só se aumentou a quantidade de etanol na fase orgânica. Misturou com o solvente orgânico, com o diclorometano, etanol. E também colocou etanol na fase aquosa. Ambos. Estabilidade também das partículas. Veja, aqui eu tenho uma estabilidade que foi acompanhada por material encapsulado e por material livre. Então, aqui, desculpe, né? Aqui o material livre, aqui o material encapsulado. Olha só como são as coisas. Aqui é material livre. O verdinho são diâmetros médios de agregados pequenos e o cinza, diâmetros grandes. E aqui esses quadradinhos, né? Essa sequência aqui é só para você ver as porcentagens de partículas, que são grandes e que são pequenas. Percebe, sabe, que aqui, por mais que essa substância livre gere agregados, os agregados, eles são pequenos. Eles são pequenos. Quando você vê, você acompanha, e isso daí é dentro de um processo em que você colocou essa substância livre, isso aqui é uma substância, é uma porfirina, é uma fitalucianina, que foi colocada em contato com células tumorais, em que a gente ficou monitorando o tempo que ela de internalização dessas partículas dentro das células, e durante esse tempo a gente ficou monitorando o que acontecia com as partículas. Então, aqui não tem partícula, aqui tem substância livre. Acontece que a substância livre agrega. Os agregados acabam sendo partícula. São agregados pequenos e grandes, mas a maioria são agregados pequenos. Quando você pega o material particulado, ou seja, usando partículas, você ainda tem uma grande quantidade de material, uma porcentagem aqui de material grande ainda, de material nanoparticulado pequeno, mas a quantidade de material nanoparticulado grande aumenta bastante. Aumenta bastante, se comparado com outro processo. Então, isso é uma questão a ser levada, né, em consideração. A questão das morfologias. Geralmente se faz testes de microscopia eletrônica de varredura, em que você vê a análise morfológica tridimensional das partículas. Microscopias eletrônicas de transmissão, né, em que você consegue ver, em geral é uma análise bidimensional. Aqui é uma figura, né, uma micrografia de microscopia de transmissão, né, de uma amostra real. Mas aqui já mostra alguns problemas. Olha, eu vou mostrar aqui para vocês. Eu não sei se vocês percebem que parece que tem uns buracos aqui, né? Não sei se vocês conseguem ver que tem uns buracos. Esses buracos aqui, eu não sei se vocês fixarem, não sei se vocês aí, olhando a aula aí, se vocês conseguem ver que tem umas esferas pequenininhas, parece que elas estão quase que sumindo. É onde eu estou passando o laser aqui, ó. Quase que sumindo. Vocês conseguem ver? Deixa eu ver se eu... Sim, dá pra ver. Você tem que fixar bem para ver. Aqui, por exemplo, ó, olhar bem fixamente aqui, ó, você vai ver que tem umas partículas. Aqui, ó, mais fácil de você ver, ó, parece que são partículas fantasmas aí. O que é isso? São problemas, aqui também, ó, são problemas da potência do feixe de elétrons que você precisa usar para ver essas partículas. Ele é muito intenso
ele começa a fundir o polímero. Então, esses espaços que você está vendo aqui, ó, é porque você fundiu as bolinhas. Ele vai virando líquido. Vai virando líquido. Existem as microscopias de força, microscópios de força atômica. É uma outra tecnologia para observar as partículas. Também é uma tecnologia para ver o tamanho das partículas. O potencial zeta é uma medida de uma propriedade que tenta, veja bem o que eu estou falando, né? Tenta atingir ou determinar a carga superficial da partícula. Aqui eu estou mostrando para vocês uma partícula, provavelmente uma partícula de carga negativa, em que ela possui na sua superfície a distorção de partículas positivas. Positivo que poderia ser cátions que estão lá. Tá entendendo? Poderia ser cátion sódio dentro de uma solução, de uma solução de água, ou dentro da suspensão em que a partícula está. O que acontece? Em geral, né, você tem uma camada muito firme, adsorvida sobre a superfície da partícula. Essa primeira camada, ela é chamada de camada de Stern. Essa camada de Stern, por onde essa partícula caminhar, ela vai carregar essas partículas positivas aqui. E depois você começa a ter uma distribuição entre partículas negativas e positivas, onde as negativas tendem a se inserir entre as positivas, entre os vermelhinhos, para tentar diminuir a energia repulsiva entre os próprios vermelhinhos. E o potencial zeta, o que acontece? O potencial zeta é uma medida, né? Ele é uma medida entre... Quando você aplica a diferença de potencial, você provoca a movimentação dessa partícula. Essa partícula se movimenta, mas ela vai se movimentar com essa camada aqui, ó. E ele vai medir o potencial dessa partícula com essa camada aqui, ó. Nessa primeira camada. Então, ele é uma estimativa do potencial das cargas superficiais, dá um resultado, a gente consegue, e, em geral, partículas que têm potencial zeta mais ou menos, pode ser positivo ou negativo, de 30 milivolts, tem uma estabilidade eletrostática boa, ou seja, elas têm uma tendência a não se agregarem. E existe uma outra questão também, que se trabalha muito sobre as partículas, que é para ver se as partículas acabam... a gente consegue reduzir o tamanho. Sempre se quer partículas cada vez menores, cada vez menores, cada vez menores. Mas, assim, nos experimentos que a gente acabou fazendo no laboratório, a gente acaba percebendo que nem sempre, o fato da gente diminuir o tamanho, a gente consegue também aumentar a eficiência de encapsulação. Olha esse gráfico aqui. Isso aqui, na verdade, são as porcentagens de partículas com diâmetros menores que 200 nanômetros. Menores. Né? O que a gente vai? Quanto menor... Deixa eu ver isso aqui. Essa é a eficiência, o pretinho é a eficiência de encapsulação. Perceba o seguinte. Aqui eu estou verificando uma eficiência de encapsulação que está aumentando. Eu tenho que avaliar em conjunto. Deixa eu verificar para não... Olha aqui, uma eficiência de encapsulação em torno de 100%. Diâmetro da partícula, a porcentagem de partículas com diâmetro de 200 nanômetros. 80%. Perceba que à medida que a eficiência de encapsulação... é o diâmetro aqui, né? É isso que eu queria falar primeiro. Que eu queria falar para vocês primeiro. Em vez de a gente olhar para o Y, vamos olhar para o X primeiro. Perceba o seguinte, nós sempre queremos partículas menores. Sempre queremos partículas menores. Então, a tendência nossa é o seguinte. Nós sabemos que partículas com tamanhos superiores a 200 nanômetros, geralmente elas são identificadas no sistema circulatório. E quando elas são identificadas no sistema circulatório, o sistema circulatório pega essas partículas, carregam elas para o fígado,
carregam elas para o rim, carregam para o pulmão para a gente poder jogar fora esse material. Ou seja, a tendência é que eles sejam partículas cada vez menores. Olha só o seguinte, se forem partículas cada vez menores, vamos pegar uma partícula aqui de 170 nanômetros. Perceba o seguinte, 170 nanômetros. Em 170 nanômetros, eu vou ter uma eficiência de encapsulação aí em torno de 40% e eu vou ter uma quantidade de partículas com diâmetros menores que 200 nanômetros na faixa aí de uns 75%. É bastante, mas a eficiência de encapsulação é pequena. Perceba que à medida em que eu vou aumentando o tamanho, eu vou aumentando a eficiência de encapsulação e vou diminuindo o tamanho, a quantidade de partículas com diâmetros menores que 200 nanômetros. Veja, se eu chego aqui em 200 nanômetros, eu vou ter a eficiência de encapsulação alta, que está aqui, né, preto, alta, mas eu tenho uma quantidade de partículas uma porcentagem de partículas com diâmetros menores que 200 nanômetros, pequeno. Ou seja, resumindo, é o seguinte, à medida em que eu vou aumentando o diâmetro das partículas, eu vou aumentando a eficiência de encapsulação, mas eu reduzo a quantidade de partículas com diâmetros pequenos a ponto de a gente conseguir fazer com que as partículas não sejam reconhecidas no organismo. Ah, mas por que você está mostrando isso? Para mostrar para vocês que chega uma hora que você não consegue ter partículas com alta eficiência de encapsulação que tenham uma quantidade também de partículas com diâmetros menores que 200 nanômetros, uma grande porcentagem, e diâmetros pequenos. Ou seja, você combinar diâmetro pequeno, eficiência de encapsulação e uma grande quantidade de partículas com diâmetros com diâmetro abaixo de 200 nanômetros é assim, uma dificuldade. A gente começa a entrar numa limitação de técnica. É isso que eu estou querendo falar para vocês. Ops, cadê vocês? Tudo bem? Foi difícil de interpretar um pouquinho, mas deu para entender sim, professor. Eu vou só mostrar de novo. Tem que olhar no eixo X. E a hora que a gente entra no eixo X, a gente vai olhar ou o gráfico vermelho, o preto ou o vermelho. O vermelho a gente olha para cá e o preto a gente olha para cá, para a esquerda. Então, quando você está em 170 nanômetros, partículas de 170 nanômetros, ela vai ter uma eficiência de encapsulação de 40, em torno de 40%, mas para eu ver a quantidade de partículas com 200, a porcentagem dessas partículas que tem tamanhos menores que 200 nanômetros, eu vou ter que olhar aqui, está na faixa de 75%. Aí você vai falar assim, ué, professor, mas não é 170 nanômetros? Isso aqui é um diâmetro médio. Agora, o equipamento dá a porcentagem de partículas que tem diâmetros menores que 200 nanômetros. Então, diâmetros pequenos, eficiência de encapsulação pequena e quantidade grande de partículas com tamanhos inferiores a 200 nanômetros. Partículas maiores, eficiência de encapsulação grande, mas quantidade de partículas com tamanhos inferiores a 200 nanômetros pequenos. Ah, entendi. Então, é ruim para o organismo receber isso, né? Isso, exatamente. Quando é maior, entendi. Exatamente. Mas aí eu estou falando de uma limitação, é uma propriedade que precisa ser interpretada aqui. Tamanho, eficiência de encapsulação, porcentagem de partículas com tamanhos inferiores a 200 nanômetros para permanecer mais tempo no sistema circulatório. Tem hora que você não consegue ter todas as três uma alta eficiência. É isso. Distribuição, por exemplo, de fármacos no interior das partículas. Usando técnicas de microscopia confocal. Tem duas substâncias aqui. Aqui eu tenho uma porferina, aqui eu tenho uma ftalocianina. O que acontece? Aqui, primeiro, a porferina. Isso daqui, percebam que isso daqui, o tamanho dessa partícula é mais ou menos 5 micrômetros. Ah, professor, por que você fez? E as nanométricas? O microscópio confocal não consegue ver. Você vai ver que eu tenho uma partícula menor e não consegue ver.
Microscópio confocal, o que ele faz? Ele pega a partícula, ele fatia a partícula, a gente chama de seções óticas. Então ele está no topo da esfera, imagina que você tem uma, uma bola na sua mão, e aí você vai tirar uma fatia, como se fosse de laranja. Você vai tirar uma fatia dessa bola, ou dessa laranja que está na sua mão. Aí você vai ver isso aqui. Tirou uma fatia, e você vai ver na fatia que... Quando você tira a tampa, você olha para a laranja, não para a tampa de cima. A tampa que ficou, na parte que ficou, você olha para ela e você vai ver isso aqui, ó. Ou seja, você vai ver a fluorescência que está lá dentro, porque o material que você encapsulou nas partículas, ele fluoresce. Aí eu tiro novamente uma outra seção ótica. Eu vou para 0,6 micrômetros. Ainda tem fluorescência. 1,2 micrômetros. Ainda tem. 1,8 ainda tem. 2,4 ainda tem. 3,2 ainda tem. Mas está sumindo. Mas se você verificar bem, ao longo dessas profundidades, a fluorescência é quase que permanente. Ela é permanente, mas ela tem uma distribuição muito igualitária ao longo da partícula. Com exceção aqui que você está chegando no final da partícula. Isso representaria o seguinte, que essa substância está muito bem distribuída na matriz polimérica da partícula. Mas olha aqui, esse outro é uma ftalocianina. Veja bem, eu estou no topo da esfera. Ó, dá uma olhada. Fluorescência menor. Aí fluorescência maior, eu não sei se vocês conseguem ver que eu tenho 2 pontos de maior fluorescência e uma maior fluorescência também aqui nessa banda. Depois eu vou aprofundando, veja que eu tenho uma fluorescência que está muito mais na superfície da partícula. Aqui, novamente, se você olhar bem, ela está mais na superfície da partícula e aqui no final dela. Quer dizer, aqui a substância ela está muito mais distribuída na superfície. Não, ela está na matriz também, mas ela está mais na superfície da partícula do que necessariamente dentro da partícula. E isso daí, quando você toma um medicamento, isso significaria o seguinte: esse aqui vai sair mais lentamente, porque está mais igualmente distribuído na partícula. Esse aqui vai sair mais rápido. Esse aqui vai sair mais rápido, porque ele tem uma alta concentração na superfície. Compreenderam aí? Uhum. Admito, professor, que eu achei um pouco complicado também. Mas tá indo. Só para vocês saberem, são técnicas, tá, de avaliação. Isso aqui acho que vocês conseguem ver que isso aqui são bolinhas. Só que isso aqui não são bolinhas diferentes, não. É a mesma bolinha, só que você vai no topo da bolinha e tira a tampa de cima. Aí você tira, joga fora a tampa de cima e olha o que ficou lá. E você vai ver se está fluorescendo. Mas por quê? Porque as substâncias que você misturou com o polímero, a substância floresce. A substância, o medicamento, ele floresce. E aqui você está vendo uma fluorescência. Aí você aprofunda um pouco mais a faca na partícula, tira outra tampa. Percebeu que aqui o diâmetro aqui é menor do que aqui? Ó? Porque ou seja, eu fui tirar uma outra fatia da partícula. Eu tirei essa outra fatia, joguei a fatia embora, o que sobrou, eu olho lá para ela e vejo a fluorescência. E você, por meio dessa fluorescência, consegue, enfim, inferir como que a substância está distribuída dentro da partícula. É isso. Além disso, você consegue, e geralmente eles conseguem também, fazer um estudo de internalização de substâncias dentro de células tumorais. Substâncias que podem ser utilizadas ou para ser utilizadas em tratamento, ou que possam ser utilizadas para identificação de tumores. Aqui eu estou mostrando para vocês uma microscopia de células tumorais. Essa aqui de células tumorais de mama. São chamadas de células tumorais... Não é. Essa aqui são células tumorais de próstata. Chama LNCAP essa célula. O que acontece? Aqui é o citoesqueleto da célula. Isso aqui é o núcleo. Isso aqui são as partículas.
Aí você junta os três, você vê que a fluorescência está saindo, você tem uma fluorescência dentro da célula. Isso aqui é o material particulado, esse aqui não é particulado, esse aqui é o material livre, que não está nas nanopartículas. Primeira coisa, consegue enxergar que a fluorescência verde é menor aqui do que aqui, ó? Vocês conseguem ver? Conseguem notar isso? Outra coisa, ela é mais verde porque com as partículas você consegue internalizar esse material e ao internalizar a substância dentro das partículas poliméricas, você favorece, ou melhor, desfavorece a agregação do material. Então ele vai fluorescer mais. Pois bem, o que acontece? Vamos ver agora se esse material está de fato nas células tumorais. O que a gente faz? Pega a célula e acompanha, ou seja, pega a célula e vai fatiando a célula. Aqui é um fatiamento da célula. Você tem o topo da célula, aí você aprofunda mais um pouco, você tem fluorescência, aí você afunda mais um pouco, tem mais fluorescência, e você afunda mais, tem mais fluorescência. Ou seja, a célula, ela tem uma espessura. Eu estou encontrando material fluorescente desde o topo até lá embaixo na célula. Ou seja, o material foi internalizado. Consegue entender isso? Aqui, novamente, células de tumor de câncer de próstata. Veja que a fluorescência é muito menor. Olha só, aqui é a fluorescência para o material que está encapsulado, aqui a fluorescência para o material não encapsulado. Eles internalizam também. Você vê que aqui está no topo, aí vai passando, ainda tem, aí você encontra, mas a fluorescência é muito menor. Ah, mas por quê? Porque a substância está livre, porque o meio aquoso da substância, essa substância particular, ela é hidrofóbica, é apolar. Ela é apolar, ela não gosta de água, a tendência dela é agregar, e ela, ao agregar, a fluorescência dela cai. E aí a eficiência dela também acaba caindo. Isso são tumores de célula de mama. Isso aqui são chamadas de MCF7, uma linhagem de tumores de mama. Veja que aqui você tem, aqui são material encapsulado, né? Aqui, material encapsulado, aqui material não encapsulado, ou seja, material livre. Veja que a fluorescência é bem diferente do material livre em relação ao material encapsulado. E veja que o material encapsulado, isso aqui são agregados de partículas, ó. Aqui. Aqui é agregado de partícula, aqui. Tudo agregado de partícula. E quando você junta as células, os núcleos, aqui são várias células, né? Você veja que você tem material verde dentro da célula. E o material agregado não entra dentro da célula. Aqui também você tem as substâncias livres. Perceba que você também tem agregados aqui, ó. Agregados menores, mas tem agregado das substâncias livres, que não são solúveis em água. E esses agregados não entram nas células, ele libera o limite da célula, mas não entra. Mas se você vê como que são as coisas, se a gente pegar o topo da célula e ir até o fundo dela, você vai ver a fluorescência. Ah, mas por quê? Porque essas substâncias estão conseguindo, aqui é o material encapsulado, eles estão conseguindo entrar dentro da célula. Ainda que esse material mais forte, essa fluorescência mais forte, represente material que está fora da célula, não consegue ser internalizada. Aqui é da substância livre, olha a diferença da fluorescência. Olha só, dá para você notar nitidamente. Esse material livre também tem agregados que não entram nas células. Não consegue entrar nas células. Mas percebe que à medida que eu vou aprofundando, na célula vai sumindo a fluorescência. Então, o material livre consegue internalizar menos, enquanto o material encapsulado internaliza mais. E qual a intenção, professor, de... Porque, veja, aí eu estou falando de células tumorais. Eu não sei, eu tenho acho que a impressão que aqui eu tenho umas fotos, vou falar de aplicação, de aplicações da nanotecnologia, coisa que a gente nem imagina. Em que os materiais nanoparticulados, por exemplo, tem alguns experimentos que mostram que eles internalizam mais
na pele da pessoa. Outros não. Aqui eu estou falando em tumores. Você está entendendo? Então aqui essa técnica, eu não falei dessa técnica, mas essas substâncias que eu estou utilizando aqui, elas não são quimioterápicos normais. Eles, para funcionarem, precisam de luz. Ou seja, se aqui, por exemplo, ele internalizar mais, a hora que eu irradiar essa célula, isso aqui é uma célula só, né? A hora que eu irradiar essa célula, provavelmente eu vou gerar uma morte celular bem profunda. Aqui no livre, eu não consigo matar a célula por completo, entendeu? Ela pode acabar se ressuscitando, ou seja, acaba se desenvolvendo, voltando a desenvolver. E você tem recidiva tumoral, entendeu? Porque o material nanométrico que foi pro profundo, ele que vai absorver essa radiação? Ele vai absorver, ou seja, tá, entendi. exatamente. Ele tá carregando mais material para o fundo da célula, enquanto aqui você não carrega até o fundo da célula. Então eu consigo causar danos celulares, pode ser que até esses danos celulares, nessas regiões aqui, acabe levando à morte a essa célula que eu estou mostrando, mas pode ser que não. Aí não fique resquício nenhum de uma célula tumoral ainda dentro do organismo humano, né? É isso. Ah, tá. Professor, eu ia perguntar um negócio, mas, Pode falar. por exemplo, tá encapsulado, né? Sim. Aí só depois de um tempo que vai liberando, então Pois é, isso é não uma teria... não, fez bem sim. Aí eu pensei, pô, o livre seria mais interessante, mas... Pois é, então, mas acontece que essa substância livre, ela é hidrofóbica. Se você colocar esse trem, aqui a gente está mostrando, ele está em meio aquoso, em meio de cultura aquoso. Ele agrega, e quando ele agrega, ele perde o efeito. Você entendeu? Ele começa a diminuir o efeito dele. E ao perder o efeito dele, é o que você está vendo. Você não consegue ver fluorescência. Você não consegue, a substância não funciona direito. Você entendeu? Esse é um problema. É muito problema. Nessa se chama terapia fotodinâmica, muito utilizado para tratamento de câncer de pele. Tá? Tem outras coisas também, câncer de pele, tem tratamento de feridas de pessoas diabéticas, HPV, unicomicose, enfim. Tem umas vezes que tem feito bastante sucesso. Agora aqui eu vou mostrar algumas aplicações, coisas que às vezes a gente não imagina que já existe, tá? Veja, a nanotecnologia, como eu disse para vocês, é uma área que ela combina, ela é multidisciplinar, gente. Ela combina a área da química, da física, da engenharia, da informática, da biologia e da medicina. Então, se você olhar mais para o lado da química, você vai encontrar essas questões moleculares, de polímeros, que podem ser utilizados em tintas, em aditivos, em catalisadores lubrificantes. Se você olha para o lado da medicina, em que você vai ter áreas como a bioquímica, a biofísica, o pessoal que trabalha com DNA, com sistemas naturais de células, você vai ter materiais na área de cosméticos, de protetores solares, de implantes, novos medicamentos, células combustíveis, drug delivery, que eu falei para vocês que são sistemas de liberação controlada, sistemas imunológicos. Na área de informática, você pode trabalhar com simuladores, com ferramentas e modelos. Então, você vai trabalhar... Isso aqui são alguns exemplos de modelos computacionais. Na área de engenharia, na área de microscopia, de eletrônica de materiais, você vai ter peças automotivas, você vai ter a parte de cerâmica, de purificadores, equipamentos militares, chips de computadores. E na física, que trabalha muito com a parte quântica, de semicondutores sólidos, você vai ter aplicações na área de display, de baterias, de nanotubos, de compostos de carbono, materiais magnéticos. Bem, se é tudo isso mesmo, veja que tem uma gama muito grande. Se é tudo isso mesmo, vamos ver se tem um monte de produto aí. Vamos ver aí. Você tem, por exemplo, aplicações na área de artes. Isso desde o século IV a.C. E eles não sabiam disso, né, gente? Esse cálice existe, é um cálice de Licurgos, ele é feito de vidro, né? Ele é impregnado de nanopartículas de ouro. Quando você coloca dentro do cálice uma luz, né, veja que a cor do cálice modifica-se. Isso são propriedades de material nanoparticulado.
A gente aqui, né, essa microscopia está muito ruim para mostrar o material nanoparticular, mas ele é muito pequenininho, essa microscopia não está boa. E que está presente não só no cálice de Licurgo, mas está presente em vitrais da Idade Média. Que os colegas da época não sabiam, que eles estavam produzindo com manuseio de sais de ouro, e que ao trabalharem com materiais que poderiam reduzir o ouro, geraram essas nanopartículas. E, professor, desculpa a ignorância aí, mas nanopartículas, nanotecnologia, eu estou percebendo que a palavra impregnação, absorção por superfície está sempre bem presente, né? Sim, verdade. Então, sempre está relacionado com isso, questão de se aprofundar em algo, né? Sim. Vamos dizer assim que esse assunto de as interações intermoleculares dominam muito essa questão da nanotecnologia, tá? Muito. Veja bem, ó, isso aqui é um aparelho, ele é um secador de cabelo. Você sabe que numa apresentação, uns anos atrás, o pessoal mostrou, né, na apresentação que eu estava, a quantidade de bactéria e fungo que tem nos secadores de cabelo. Dentro, naquele maquinário dele. Aquele maquinário é um maquinário que fica exposto, aberto, né? Ele precisa ficar aberto para poder o ar quente, assim, você tem um sistema de respiro, né, do maquinário que aquece, e ele tem uma ventoinha que sopra o ar quente. Não é isso? As meninas que usam muito os secadores. Tem menino também que usa, mas as meninas usam muito. Tinha uma quantidade tão grande, e eles fizeram um estudo em que eles mostravam que o secador, quando as meninas jogavam o secador para poder fazer alisar o cabelo, secar o cabelo, elas acabavam... Oh, meu Deus. De novo. Vamos voltar à sala, né? Vamos voltar de novo. Ah, beleza, valeu. Aí, Ei, professor, voltou? Calma aí. Diretamente teve sim, ele fez logo no início. Ah, é? Ah, ele fez mesmo. No início eu tava, vi lá que ele comentou lá. Onde que eu Professor? caí? Vocês sabem que eu tô ficando já roxo, de tanto que eu tô caindo, né? Tô ficando roxo. Online ele tá, né? Ué, vocês não estão me ouvindo, não? Ah. Oi, gente. Oi! Agora sim. Ai, gente, pelo amor de Deus. O pessoal que tá vendo aqui a gravação deve estar dando risada. Já tava até falando aqui. Eu tô falando que eu tô roxo de tanta queda que eu tive. O Ângelo achou que você tinha desistido de ouvir a pergunta Não, dele. esse cara tá falando muita besteira, eu vou até sair daqui. Ô, vocês escutaram até onde? Nada, professor. A hora que eu passei pra cá, vocês escutaram alguma coisa? Professor, pra você ter ideia, o Ângelo nem terminou de fazer a pergunta. Ah, então faz a pergunta. É porque eu tava ouvindo falar de grafeno aí, eu queria saber se as técnicas que você mencionou para produzir o grafeno seriam parecidas, né, para retirar o grafeno do São grafite. sintéticas. Sintéticas, é simples. Não falei aqui não. São sintéticas, tá? Não passei aqui por técnicas de produção de grafeno. Mas é síntese. Né? A gente teria que ver os procedimentos, os reagentes e sintetizar. Tá? Mas não esses que eu mostrei para vocês são os mais fáceis, tá bom, gente? Os mais fáceis. Grafeno é síntese, não é tão simples assim, não. Mas o que a gente consegue fazer. Posso falar disso aqui? Eu nem sei se eu vou... Não tá apresentando, não. Deixa eu colocar aqui, né? Porque eu caí. Peraí. Ô, Carlos, eu vou ficar olhando meu WhatsApp aqui. Se eu cair, você me dá um. Se é que eu acho que você deve ter... Ah, pode deixar. Tá bom, eu dou um toque, qualquer coisa. Aqui, aí você me dá um toque. Porque senão eu vou Tá. falar, eu vou acabar de falar. Vai continuar falando e não vai ter percebido. Vocês Pode pensam, eu deixar. estava numa defesa semana passada. Uma defesa de doutorado. Não é qualificação, aliás, de doutorado.
A aluna começou a falar ela estava, acho que a conexão dela não estava boa, a gente via que ela estava falando, ela não conseguia ouvir a gente, o orientador dela ficou desesperado tentando fazendo, né, abriu, né, a câmera dele e se movimentando. Eu falei, não, derruba tudo que ela vai descobrir que deu pau. Boa. Então, vamos lá. Aí você me dá um toque aqui, Vitor. Deixa eu ver se... Pode deixar. Deixar aqui no esquema já. Deixa eu deixar aqui, para não deixar no silencioso aqui. Vamos voltar aqui. O que eu estava falando a respeito desse aqui é o seguinte, é uma outra aplicação, esse aqui. Essa aplicação é de um secador. Eu tava falando, né, que eu participei de um congresso em que o pessoal mostrou uns resultados dos secadores. Geralmente as meninas usam muito secador, né? Os meninos também, mas as meninas usam muito. De secadores usados pelas meninas que tinha uma quantidade muito grande de bactéria e fungo. Porque o secador, se você olhar para o secador, ele tem a parte de trás que é aberta, tem um motor que aquece, ele tem uma ventoinha que joga o ar quente para frente. Então, aquela parte traseira, dependendo de como você guarda, se você ver, ele tem uma quantidade muito grande de poeira lá dentro. Então, as meninas lavam o cabelo, ficam todas bonitas, cabelo cheiroso, e vai passar o secador e suja o cabelo. Entendendo? E o pior é com bactéria e fungo. Então, você imagina, né? A gente sempre convive com as bactérias e com o fungo. Se você tem você tem uma resistência, né? Uma certa resistência, você passa bem com isso. Mas se você tiver com a sua resistência baixa, você pode ficar entrando em contato com bactéria, você pode acabar ficando doente. Eles desenvolveram um secador com nanopartículas de óxido de titânio. Ah, mas por que isso? Porque esse material que é constituído, né, de óxido de titânio é um material, você veja que, né, foi desenvolvido num laboratório da Unesp, uma universidade, né, estadual lá do estado de São Paulo. Ele acabava sendo mais limpo, ele é um secador mais limpo. Ele não permitia que pudesse ser jogado ar quente, sujo, no cabelo das meninas. Isso já existe. Uma outra coisa que existe, tecidos hospitalares. Isso, inclusive, foi colocado, olha só como essas coisas. Isso aqui é antigo, tá, gente? Não é novo, não. Isso aqui são fibras de tecido que estão, você veja bem, elas estão impregnadas de nanopartículas de prata. Acho que dá para vocês verem aqui, né? Assim, isso aqui são fibras. Sim. E as fibras aqui, olha, você tem uma série de nanopartículas. Para quê? Para roupas hospitalares, para os enfermeiros, médicos. Porque as nanopartículas de prata, elas são antifúngicas, têm atividades também de bactérias e são antivirais também. Por isso que você tem, a Lupo desenvolveu uma máscara, pelo menos diz que é, né, gente? Eu não coloquei isso aqui no microscópio, né? Uma máscara de Covid que diz que o tecido está impregnado por nanopartículas também. Você tem recipientes que estão impregnados por nanopartículas de prata. Ah, mas por que isso? Porque são recipientes onde os alimentos que estão no seu interior permanecem por mais tempo sem fungar. Olha, eu não sei aqui em Vitória, não sei em Vila Velha, mas Aracruz, vou te contar. Você compra um pão hoje, 2 dias depois está fungado. Você tá entendendo? No recipiente desse, ele não fungaria, porque ele tem na superfície dele nanopartículas de prata. Você já tem lavadoras que são revestidas por nanopartículas de prata que liberam nanopartículas de prata no tecido. Você já tem também. Você tem... Professor, eu gosto de o Autosport, há um tempo atrás aí estava falando do revestimento dos bancos dos carros também, para o vírus da Covid. Né? Então você já tem isso.
Você tem construção de micro e nano engrenagens. Isso aqui é uma micro engrenagem. Olha a delicadeza do processo. Para aplicações na eletrônica. Para ser aplicado em circuitos, em placas automotivas, equipamentos de biomédicos, semicondutores, solares, enfim, placas solares. Isso aqui também é interessante. Isso aqui são de nanotubos de carbono. Veja bem o seguinte, ó, você está vendo aqui uma gota de água. Perceba que a gota ela não espalha na superfície. Ó. Ela fica exatamente uma gota. O que acontece quando você coloca uma gota numa superfície que permite a gota espalhar? Você não vai ver essa curvatura aqui, não. Você não vai ver essa curvatura aqui. Ó. Não vai. Por quê? Essa superfície tem uma série de nanopontos, de nanotubos de carbono, que aqui está em amarelo. Seriam esses nanotubos. Esses nanotubos são muito hidrofóbicos. Então imagine, eu estou potencializando aqui os pontos de contato com as moléculas de água. As moléculas de água não gostam de material hidrofóbico. O que acontece? As moléculas de água vão querer ficar juntas entre si. Elas não vão espalhar no tecido. Estão entendendo aí? Então, isso aqui é um tecido impregnado com material nanoparticulado, na verdade são nanotubos de carbono, em que você, com um monte de nanotubo como esses daqui, quando as gotas de água entram em contato, elas não vão querer se espalhar no tecido. Porque o tecido não tem material polar aí, tem material apolar. Então você vai querer ficar gotas, enfim, as gotas junto, a gota d'água, né, ela não vai querer se espalhar porque as moléculas de água vão querer ficar interagindo entre si. Aqui também é um material já existente, já da Evonik, revestimento, como eu falei para vocês, né? É até um dizem que os meninos não gostam muito de lavar a louça, né? Há controvérsias, né? Também não é assim. Mas você imagina se você tivesse um recipiente como esse, ó. Nada gruda. Não ia ser mais fácil para lavar? É a mesma coisa. Material apolar que reveste o polímero e simplesmente não gruda. Meu sonho. Não gruda aqui. Você significaria o seguinte: você colocaria um material aqui dentro, você usou, comeu, sobrou alguma coisa, você joga fora, você passa uma água, está limpo. Ele não vai absorver na superfície. Já existe guarda-chuvas. Simplesmente eles não molham. O tecido não molha. Ou seja, o que significa não molha? Veja bem como que fica as gotas aqui. Ó. As gotas não se espalham pelo tecido. Eu nem sei se parou de chover, mas a gente está aí nesses dias chuvosos. Que é uma coisa desagradável quando você está andando no meio da chuva, você entra na casa de algum parente, ou mesmo na sua casa, com o guarda-chuva todo molhado, respingando. Por mais que você chacoalhe a água, ela não vai sair toda, porque ela vai ficar absorvida em parte do tecido. Esse tecido com material nanoparticulado, você chacoalha, ele está seco totalmente. Você não vai ficar pingando lá na tua casa. Isso aqui é um vídeo que eu vou colocar para vocês, porque ver morto assim é uma coisa, mas ver vivo, ver vivo é engraçado. Você vê um vídeo com movimento é diferente. Deixa eu ver se vai dar certo aqui para vocês verem. Veja, o que vocês vão ver aqui é um material, né, um material que foi passado, antes de mostrar aqui, é um material que foi passado, vocês percebam que é um piso preto, foi passado, um material nanoparticulado, extremamente hidrofóbico, para vocês verem o que acontece aqui. E aí esse material vai ser passado em vários outros ambientes para vocês verem que simplesmente a água não molha. Pô, meu filho, muda aí. Um momentinho, gente. Vamos. Já que ele não quer mostrar aqui. Deixa eu mostrar aqui.
ver se é esse aqui. Dá uma olhada. Material que tem e o material que não tem. Perceberam, né? Muito legal. Eu acho que aquela lona, professor, que foi usada naquele terminal ali de Vila Velha, que tinha caído o telhado uma vez, Ah. acho que foi usado um material assim. Ah, é? Não molhava também, não? Tá molhando agora porque tá vazando na estrutura, mas aquele material não molha, não. É, então. Ele veio de outro país aí. São materiais nanoparticulados sabe? Bem, enfim, resultados que vocês estão vendo aqui. Tem outras Professor. coisas. Oi, pode falar. A gente, por exemplo, utiliza revestimento de Teflon, utiliza revestimento de cerâmica, né, nas panelas com esse intuito de não grudar os alimentos, né? Sim. Antiaderente. Você acha que esse também poderia ser uma opção? Sim, é uma opção. Ou traria algum malefício para a saúde? Não entramos na seara da saúde, né? Ah, entendi. Porque, assim, vocês poderiam falar, tá bom, a gente revestiu lá o material onde você está colocando o alimento. Mas esse material, ele passa para o alimento? Teria que ser feito um estudo, sim, porque pode passar. Claro que pode. Uhum. Tem que fazer É igual o Teflon, né? O próprio Teflon tem vezes que dá aquela raspada, come um pouco de plástico junto e assim vai. É verdade. Aqui é outra aplicação, ó, língua eletrônica. Língua eletrônica, ou seja, foi desenvolvido pela Embrapa, tá? Ele consegue fazer uma análise do que é amargo, do que é doce, do que é ácido e do que é salgado. Tudo por quê? Por um revestimento aqui nanoparticulado. Lençóis, né, que não amassam, que não amarrotam, né, sabe, já existem também com revestimento nanoparticulado. Isso é muito interessante. Isso aqui é um carro da McLaren que ele foi pintado com uma tinta, um material nanoparticulado, e depois depois da tinta ainda foi passado uma cera com material nanoparticulado. Então veja bem, quando você tem a superfície do carro, é uma superfície rugosa que tem poros. Se você pega a cera tradicional ela tem partículas muito grandes. O material nanoparticular é muito pequenininho, então ele permite um empacotamento muito maior das partículas. O que acontece? Primeiro, o brilho totalmente diferente. Segundo, protege muito mais contra risco. Porque você imagina o seguinte: quando você passa imagina o seu filho querido pega uma chave sua e passa aqui. Quando ele desloca as partículas, você está percebendo que tem muitos espaços vazios, muito azuis aqui, ó? A possibilidade de você mostrar a tinta do carro é grande e arranhar a tinta. Aqui não, aqui tem muita partícula para ele passar, você tá entendendo? Para ele arrastar e ver o fundo da tinta. Então aqui, sabe, a possibilidade de você ver menos risco, de você ter menos risco no carro é muito maior. Só que aí é o custo que você paga pra você ter uma McLaren. Tá entendendo? E McLaren e Mercedes ainda.
Aqui são tintas, já falei, né? São exemplos de tintas com características, como eu disse para vocês, de um melhor recobrimento e também com nanopartículas de cobre, que tem essas propriedades também, tem as suas propriedades de combate também a fungos. Isso aqui foi um professor meu da universidade que trocou o titânio, o óxido de titânio, que é caro, tá, gente? Por nanopartículas de polifosfato de alumínio. E ele embarateou aqui, ó, você veja bem, isso aqui é uma inovação. Né? Ele tirou um ingrediente e colocou outro. Tirou o ingrediente da tinta e colocou outro. E o potencial do produto dele, 5 bilhões de dólares. Deve ter ficado rico, né? Eles venderam essa patente para Sherwin Williams. Aqui são adesivos, ó, veja, aqui são vários pontos de nanotubos de carbono, sabe, vários pontos de contato, várias interações de Van der Waals. Olha só como são as coisas, hein? O pedacinho, meio centímetro de um pedacinho de adesivo, constituído por material nanoparticulado, o peso quase meio quilo. Quase meio quilo aqui, ó. Olha o pedacinho, meio centímetro, uma série de pontos de contato, ele carregou, ele suportou um peso de quase meio quilo. Você há de convir comigo que quanto maior for esse número de contatos, mais forte vai ser a interação. E para você deslocar essa placa, né, como a gente está vendo aqui para deslocar, vai ser muito difícil. Muito difícil. O impedimento, tá vendo? O atrito que você tem aqui vai ser enorme. Não vai deslocar nunca. Você tem materiais que são não é antifogo, como que fala? Tem um nome para isso. Isolante. São materiais isolantes contra o fogo, isso aí, né? Leves e isolantes contra o fogo. Também materiais constituídos por nanotubos, utilizados, né, na indústria espacial, enfim, leves e não pega fogo a desgrama. Materiais que são constituídos como filtro, né? Então você imagina você que mora numa situação, sabe, de muita dificuldade, você pode tomar uma água mais, sabe, com menos carga de sedimentação. Você tem tijolos que são trabalhados com nano e microfibras. Teria que ver se você... Porque você está vendo que ele está transparente, né? Isso aí é mais pro detalhe de casa, porque ninguém vai colocar uma casa de tudo isso aqui, né? Além de ser caro também, né? Essa aqui é bastante interessante, né? Quando você fala da indústria de pneus. Você percebe que fazer um pneu, você vê que tem uma série de camadas dos pneus, né? Eu estou mostrando aqui um pneu que não tem câmera e não tem ar. Você percebe? Ele não tem ar. Já existe esse pneu, tá? Esse pneu foi desenvolvido para quê? Foi desenvolvido para poder os carros os carros espaciais que andam no solo, que andam no solo da Lua, ou seja, que fazem exploração espacial. Imagina um carro que foi produzido para fazer exploração espacial. Se o pneu fura, não vai ter ninguém lá para trocar o pneu. Então, vamos fazer um pneu cujo problema dele furar não existe. Então, isso aqui já existe. São pneus que não tem câmera. Ele é vazado, está aqui todos os processos do pneu. A característica é o seguinte. Tem uma história interessante nisso. A Michelin, ela começou a fazer esse pneu. E aí houve um interesse dos Estados Unidos de pegar esse projeto dela e utilizar nos carros espaciais. Eles fizeram isso e aí a Michelin parou de desenvolver esses pneus para os carros. A Bridgestone, que é esse outro pneu, vendo que a Michelin não conduzia as coisas para frente, desenvolveu o pneu. E aí o governo dos Estados Unidos
comprou esse pneu para não ser para eles não, para não ser comprou não, tentou comprar o pneu da Bridgestone para que esse pneu não saísse no mercado, porque eles queriam ter o domínio dessa tecnologia para que outras pessoas fora do país eles tivessem essa tecnologia. Não deu certo. A Bridgestone fez esse pneu. O problema é que o pneu é vendido com a roda. Não tem como você trocar, já é vendido com a roda. Então tem todo o preço da roda junto com o pneu. Só que aumenta em durabilidade, aumenta em conforto, diminui o barulho, etc. E são feitos com material nanoparticulado. É feito aqui com material nanoparticulado. Então, o que eu vou mostrar para vocês, imagino que aqui não vai... imagino que não vai, vou ter que sair de novo para mostrar aqui para vocês. O que eu queria mostrar aqui para vocês Esse aí é o pneu Rum Flat, professor, ou é mais além ainda? Você sabe? Não sei. Desculpa, não sei. Me explica melhor a sua pergunta. Não, porque o Rum Flat é um pneu sem câmera. Eu ainda nunca vi um na minha frente, não, mas eu estava fazendo uma pesquisa um dia e me deparei com isso. Sem câmera. Ele é sem. Hoje os pneus já são sem câmera, mas são pneus sem câmera, mas com ar. Hoje você já tem pneus sem câmera sem ar, quis dizer também. Sem ar. Não tem ar. Esses aqui são. Então o que eu quero mostrar para você é o seguinte. Eu vou fazer uma comparação aqui. Isso aqui é uma máquina pequena que trabalha carregando pedra, pedregulho. E ele dá um foco aqui nessa parte do carrinho quando ele usa esse pneu, que é o pneu com nanotecnologia, um pneu que é totalmente maciço, de borracha, e um pneu que tem ar dentro. Então, eu vou mostrar aqui para vocês. Peraí. Isso aí sim. Ele vai mostrar Ou seja, vocês percebem quando eu falei para vocês que vocês mexem no microscópio, no nanoscópio, mas tem que ter uma resposta macroscópica? Consegue entender isso? Caiu? Eu tô dando sim, professor. Não, tá aqui. Que agora tem que ver se caiu, porque já caiu aquela hora. Né? Para cosméticos. Veja bem. As meninas se matam aí para comprar cosmético. Elas compram muito material. Olha só o que acontece. Isso daqui é uma foto, né, de profundidade de um material nanoparticulado. Penetração na camada córnea da pele. Com o vermelho vermelho do Nilo. Olha só, com material nanoparticulado e sem material nanoparticulado. Percebe? Com nano, sem. Vai penetrar mais. Ó. Maior eficiência do cosmético. Só que um trem desse... cadê aqui? Só que um trem desse daqui, ó, é muito caro. Você vai pagar um preço caro, mas vai penetrar bastante na pele. O efeito vai ser maior.
O cosmético na parte de protetor celular. Vários têm material nanoparticulado. Principalmente como protetores solares, assim, que funcionam no sistema de barreira, né? Com óxido de titânio, em que ele reflete a luz. Cosmético da própria Boticário tem, por exemplo, esse Vitactive, né? Esse é um material nanoparticulado, que é para envelhecimento. A própria Natura também tem. Esse aqui, o material também é um material nanoparticulado. E aí, bicho, aí cosmético é fogo, bicho. Tem uma série de coisas. Tem uma quantidade tão grande de cremes anti-envelhecimento, vários. Perfumes também. Aqui um outro perfume da Loewe, também construído com material nanoparticulado. Só que tem coisas que falam que é nanoparticulado que não são nanoparticulado. Limpinho. Sem nó. A marca Limpinho coloca no mercado o super desembaraçador de pelos, com princípio ativo moléculas de polímero e nanopartículas que permite que fios e Esse, por exemplo, não. Beleza? Tem que tomar cuidado também com as coisas. Mas tem. É que vamos botar o shampoo sem química. Shampoo sem química. Então, assim, como eu falei para vocês, a nanotecnologia, ela permite você trabalhar com uma série de materiais, que pode ser nanocristalinos ou pode ser nanoestruturados. Nanocristalinos é como eu falei para você pega um medicamento, você coloca ele numa máquina, você nanoniza ele. Ou você pode ter ele estruturado em partículas, e pode ser poliméricas ou não poliméricas. Aí você pode ter um conjunto de materiais aí que você pode ser utilizado, né? E os dispositivos também, né, que você pode utilizar para provocar esses se eu posso falar, essas nanomáquinas. Aqui eu vou mostrar eu acho bastante interessante, é um artigo velho, já de 2006, para tratamento de câncer de próstata, um ratinho em que foi colocado um câncer de próstata aqui, né, o câncer de próstata dele, e aqui foi mostrado, né, o câncer sem tratamento, aqui só com só as nanopartículas sem nada, vejo que ainda deu uma queda aqui, depois a gente, com o medicamento, só o medicamento, houve uma redução, o medicamento e as nanopartículas reduziu mais, e depois o medicamento, a nanopartícula e mais um ligante para direcionamento para as células tumorais. Olha o que aconteceu. Né? Ou seja, você vê que não tem sinal de necrose, como você está vendo aqui. Né? Sabe? O tecido, sabe, está saudável em relação aos demais. Melhora do efeito fotodinâmico, ou seja, aqueles materiais que eu mostrei para vocês que pode causar morte celular através da luz. Se você olhar aqui, comparar a barra azul e a barra verdinha é da substância livre, a barra azul é da substância encapsulada. Aqui eu estou aumentando a potência do laser, né? E aqui eu estou mostrando a viabilidade celular. Você vê que a viabilidade vai aumentando mais, vai diminuindo mais no azulzinho do que no verde. Por quê? Porque no azulzinho eu estou usando as nanopartículas. E aqui, novamente, aqui eu estou mostrando também uma outra substância. Aqui o material livre, o material encapsulado, mas eu estou mostrando num processo de hemólise, causar hemólise de células vermelhas do sangue. Aí veja bem como são as coisas, né? Se a pessoa tiver um processo de doença nas células vermelhas, ótimo. Mas se elas não tiver, pode ser perigoso, porque olha só como você encapsula, olha como ela causa o processo de hemólise. Percebe? Ó, aqui é livre, aqui é encapsulado. É uma coisa que tem que ser observada também, como um sistema de segurança, inclusive. E outros aqui, você tem uma mistura de nanopartículas baseadas em metais pesados, sabe, para aplicação de tratamento de câncer, que melhora a internalização. São vários, né, de crescimentos, sabe, as partículas mostrando que existe uma queda, né, enfim, uma queda do crescimento tumoral
E aqui, por exemplo, esse gráfico é a porcentagem de sobrevida dos animais. Deixa eu ver se eu consigo ver as partículas aqui. Veículo. O amarelinho é um veículo com as partículas. Você veja bem, deixa eu ver o vermelhinho aqui. Ó. Aqui, esses vermelhinhos e os laranjas foram aqueles que utilizaram o material nanoparticulado com as especificações, né? E olha só o tempo de vida dos animais. Muito maiores do que aqueles que não tinham as especificações nanoparticuladas. A redução de fotobranqueamento. Fotobranqueamento é a fotodegradação que você causa de uma substância. Você pinta a sua casa, você sabe que depois de um certo tempo, 1, 2, 3 anos, você vai ter que pintar de novo. É porque a substância acaba sendo queimada, fotodegradada. Veja bem, o azulzinho eu estou mostrando a degradação da substância sem as nanopartículas. E o encapsulado é o cinza. O cinza. Compara o cinza com o azulzinho. Olha só. Ó, cinza, azulzinho, cinza, azulzinho. Estou aumentando a potência. Ó. Cinza, azulzinho, cinza, azulzinho. Percebe que uma substância encapsulada ela duraria mais numa tinta? Você pintaria menos na sua casa. Dá uma olhada. Ó. Cinza, azul, cinza, azul, cinza, azul, cinza, azul. Ou seja, a redução significa que a substância está morrendo. Colas cirúrgicas. Você fazer uma cirurgia, realizar um processo cirúrgico, sei lá, no coração, no pulmão, no duodeno, e você precisar fazer uma incisão e você não precisar fazer uma sutura num órgão interno e você usar uma cola. Esse verde seria a cola. Mas é como eu falei para vocês. E perguntaram aqui, mas e essa questão da segurança? Como que fica essa questão da segurança? Veja, aqui eu tenho uma representação esquemática. As partículas respiráveis, elas começam a ser respiráveis a partir de 10 milímetros. 10 milímetros. 10 milímetros é um tamanho gigantesco. Veja bem, elas são respiráveis. Aqui o vermelhinho significa o seguinte: é difícil de respirar 10 milímetros, mas são respiráveis. Veja que vai diminuindo, o vermelho vai para laranja, 2,5. Olha aqui, ó, 1 milímetro. Aí vai passando, as ultrafinas, 100 nanômetros. Olha as nanopartículas. Você percebe o tamanho em relação aos maiores? É muito pequeno. Ah, mas por que isso? Porque é isso aqui que eu falei para vocês. Ó. Isso aqui são nanotubos de carbono, numa fábrica de nanotubo de carbono. Você imagina que você está fazendo você está vertendo material sólido, esse material fica em suspensão, ele é leve, extremamente leve, ele vai ficar aqui na superfície. Se você bobear, você vai aspirar isso. O problema é se você está aspirando um material que ele está carregado com alguma outra substância, que pode ser tóxica, ou ele não está carregado, mas você fica respirando isso, né? Todo dia. É complicado. Então, assim, precisa haver um monitoramento, sim, em termos, inclusive a Nature Nanotechnology, em 2016, produziu e falou a respeito dessa questão da segurança dos materiais nanoparticulados. Precisa ter... Porque é o seguinte, gente, eu não sei se vocês perceberam, isso aí não é só no Brasil, isso daí é no mundo inteiro. Tudo que é diferente e dá resultados muito assim, impactantes, o pessoal quer fazer e acaba esquecendo muitas vezes de ter um olhar diferenciado para isso. Né? E esse olhar diferenciado a gente precisa ter isso, esse olhar diferenciado. Olhar, sabe, essa questão sabe, é bom, mas a gente precisa tomar cuidado. Precisa tomar cuidado. Né? Então eles colocaram lá a questão dos trabalhadores em locais com nanomateriais, trabalhadores potencialmente expostos. Porque precisa, né, você precisa ter essa noção. Você está entendendo disso? Entendeu, senhores? Tudo bem, gente? Sim, tudo tranquilo. Beleza? Essa...
por último, queria falar um pouquinho de investimento, para a gente pensar um pouquinho sobre investimento. Isso aí é um gráfico em termos das forças revolucionárias que aconteceram ao longo da história, né? Aqui a gente mostra um pouquinho da Revolução Industrial, 1700 e bolinha, século XVIII, a época têxtil, a época, século aqui já XIX, a época das estradas, da construção das pavimentações, das pavimentações férreas, né? Do transporte férreo. Depois a gente viu, do século XIX, a questão da indústria automobilística, né? Então, veja, eu estou falando da indústria têxtil, da indústria... gente, como que chama? Não é férrea, indústria... Me ajuda aí, universitários. Eu vou falar trem daqui a pouco. Indústria férrea. Das ferrovias, das indústrias de ferrovias, as indústrias automotivas do século XIX. E aqui é uma fase de crescimento. Ele mostra a época de crescimento. Então, veja, a indústria têxtil, a época de crescimento dela é de 1800 a 1853. Depois vem a época da indústria das ferrovias, 1853 a 1913. A automobilística de 1913 a 1969, que teve um grande desenvolvimento. A dos computadores ainda está em fase de crescimento. E eu duvido, de computadores não acabou ainda. Já pode colocar aqui ainda a questão dos celulares, etc. E a da nanotecnologia, a gente não chegou no início da fase de crescimento. Ainda não, tem muita coisa a ser descoberta ainda, né? Essa fase, né, de divulgação e do crescimento para a estabilização desse crescimento, que é o que nós chamamos de a revolução da informação. Nós tivemos uma época da Revolução Industrial, baseada na indústria têxtil, de ferrovias e automobilistas, e agora nós estamos numa época de uma revolução da informação, com base em materiais computacionais e nanotecnologia e biotecnologia. Então, essa evolução nanométrica, ela parte desde essas nanopartículas que eram utilizadas, e são ainda utilizadas em 1980, nos produtos solares, passando por nanocompósitos de tintas, de plásticos, passando também por revestimento, pelos tecidos, né? Nanosensores. Chega em 2010, a gente já está falando de eletrônica, uma eletrônica em nanoescala. Indo para 2020, para computadores quânticos. E hoje a gente já está falando sobre átomos. A gente consegue ver átomos. Tá vendo? E a gente não sabe onde a gente vai parar. Quando a gente fala na nanomedicina, na questão da nanomedicina, nós temos aí, né, desenvolvimento. A medicina ainda está um pouco atrasada, tá, gente? Um pouco atrasada. Você veja que quando a gente fala sabe, da aplicação da nanomedicina, existe uma parte que está voltada mais para uma pesquisa básica, uma pesquisa também aplicada, até chegar no estudo pré-clínico em termos de animais. Isso tudo demora uns 7 a 20 anos para você desenvolver um material com estudo básico aplicado para chegar em estudos com animais. Depois disso, ainda tem estudos. Porque você não vai tomar um medicamento sem fazer um estudo clínico. Um estudo clínico, em geral, de um medicamento, e aí eu quero fazer uma fala a respeito do Covid, mas um medicamento convencional, ele dura de 1 a 7 anos para você fazer um estudo clínico, para depois ele ir para o mercado. Percebe que desse tempo de 7 e 20 anos com mais, que fosse 20 anos com mais 7 anos, são 27 anos para você desenvolver um medicamento. Lembrando, isso porque você não tem uma linha de trabalho onde o mundo todo está centrando esforços no desenvolvimento de um medicamento. A Covid foi algo diferente. As pessoas, as empresas, os pesquisadores, todo mundo começou a estudar isso. O que acontece? Você encurta esse espaço, esse aqui. E você encurta esse espaço aqui. E aí você acaba gerando
vacinas mais rápido. Então, assim, fazendo uma posição, você não vai criar vacina, chegou, fez um animal, num teste em animais, e você vai liberar para as pessoas. Porque o risco de você ter um problema sério é muito grande. É muito grande. Então, quando, por exemplo, uma empresa como a Pfizer, ou uma empresa como a AstraZeneca, ou uma empresa como a Johnson Johnson, que liberou a vacina da Janssen, elas não vão colocar um medicamento para aplicar no povo, sabendo que um medicamento não é bom e eles podem causar problemas sérios nas pessoas. E olha que a AstraZeneca, não sei se vocês... Eu tomei a vacina da AstraZeneca. Ela tem os seus efeitos lá, né? Ela tem os seus efeitos. Mas são efeitos controláveis. Controláveis. Tá? Porque se você não controla esses efeitos, nós vamos cair nessa fase aqui. Ó. Se você não fizer isso aqui, os riscos são muito grandes de morte para as pessoas. Então, essa evolução da maturação de um produto, essa maturação aqui no produto, em que você sai da parte teórica até você produzir isso, leva-se muito tempo. Leva-se muito tempo. Você veja que hoje na indústria farmacêutica, voltando para a indústria farmacêutica, a gente teve uma fase, eu falei da fase lá do tecido, né, da Revolução Industrial, começando pelas indústrias de tecido, pelas indústrias das ferrovias e dos automóveis. Na medicina também tem isso. Você tem uma fase que era uma fase voltada por uma liberação oral, né, dos medicamentos, ou liberação transdérmica, ou estudo de mecanismo de liberação de medicamento, isso no século XX, 1950, 1980, que chama geração 1G. Depois você tem uma outra, em que você está trabalhando já com nanotecnologia, uma liberação modulada, e agora a gente está numa outra fase, que é uma liberação direcionada. Hoje, como eu disse para vocês, a gente está trabalhando com alterações superficiais, para que você possa conduzir um medicamento para um alvo específico para diminuir os efeitos colaterais. Ele ser um medicamento mais verde. E quando a gente fala de medicamento, né, envolvendo nanotecnologia, aqui eu estou mostrando para vocês os medicamentos que são mais desenvolvidos aí. Deixa eu ver se aqui mostra. Isso aqui está um pouco desatualizado. Desde 2013. Deixa eu ver se vocês estão aqui. Então, desde 2013. Veja bem o seguinte, desde 2013, gente, 2008 a 2013, foram lançados 36 produtos nanotecnológicos. Em 2013, 49, um aumento de 36%. A maioria deles na área oncológica, mas vocês têm vários aqui, né? Doenças infecciosas, cardiovasculares, ortopédicas, pediátricas, urológicas, imunológicas, enfim, dentárias também, vacinas também. Aqui só mostrando para vocês desses produtos que foram desenvolvidos, o tamanho dessas partículas, tamanho, 0,5 a 3 nanômetros, que é o diâmetro de um nanotube de carbono, dos dendrímeros, desses cristais, tamanhos muito pequenos. Aqui, as nanopartículas também, da faixa de 10 a 1000 nanômetros. E aqui, veja bem, mais do que 1.600 produtos nanotecnológicos foram testados. A pergunta é a seguinte, no cosmético, na indústria de cosméticos, se cresceu muitos produtos. 1.600 produtos tecnológicos. Olha aqui a quantidade de produtos farmacêuticos. Existe uma diferença muito grande entre o que está entrando na indústria de cosméticos e o que está entrando na indústria farmacêutica. O mercado é muito, assim, é um mercado de bilhões de dólares. Vocês vejam que está crescendo. Claro que teve a pandemia, você veja que eu não cheguei aqui na pandemia. Sabe, mas sabe, o crescimento do mercado nanotecnológico é nas faixas aí, sabe, de quase 130 bilhões de dólares, isso em 2016, mas isso aí já aumentou.
essa questão é a questão hoje dos medicamentos, né? Das porcentagens de aumento dos estudos dos medicamentos voltados para a liberação controlada com o direcionamento do medicamento e sem o medicamento, né? Como você tem o aumento hoje do interesse, como eu falei para vocês. E isso aqui eu queria chamar um pouquinho a atenção de vocês. Um pouquinho aqui. Isso aqui são... dá uma olhadinha, tá? É o número são as empresas que nos últimos anos aí produziram produtos nanotecnológicos. Você tem universidades também, né? Aqui são os países. Perceba, se você veja o Brasil aqui. Veja a questão, você tem a questão da toxicidade também, são medicamentos, enfim, alguns medicamentos foram usados por questões para se tratar toxicidade material, outros para imagem, outros para liberação controlada, outros para câncer. Liberação controlada significa um medicamento que você quer diminuir o número de doses. Você toma uma dose só, imagine eu que aqui já teve, alguns de vocês tomaram medicamento, você toma uma dose só, ou 2 doses. Você não precisa comprar uma cartela inteira. Isso aqui são o número de dispositivos, é só para uma comparação, o número de dispositivos nanotecnológicos e de medicamentos tecnológicos. Então você veja que em 2000 tinha mais pesquisa voltado para a área terapêutica do que de dispositivos de identificação, e por causa da dificuldade que se tem de produzir um material nanotecnológico e colocar ele no mercado, hoje você tem mais pesquisa para identificação, ou seja, nanotecnologia para identificar um tumor, para você identificar uma doença, do que provavelmente um medicamento, por causa da dificuldade. Aí você vai, mas por que essa dificuldade, professor? Por causa daquelas limitações que eu mostrei para vocês, de você sair do laboratório e ir para a indústria. Tá? E aí, por causa dessas limitações, veja o tamanho desses materiais que estão sendo produzidos, esses produtos estão sendo produzidos. Olha o tamanho deles, olha, a maioria deles. Desculpa aqui. Os materiais comerciais. Aqui ele está mostrando os que estão em investigação e os que estão comerciais. Olha só como são as coisas. Olha. Materiais comerciais, ó, o azul mais forte. Olha o tamanho das partículas. 2.000 nanômetros. 2.000 nanômetros, 2 micron. Tá? 2 microns. Aí você vai diminuindo o tamanho, diminuindo o tamanho, diminuindo o tamanho. Veja, a maioria deles estão em investigação e poucos estão no comércio, por causa dessa dificuldade. Tá? E a maioria que estão aí na área comercial, como eu disse para vocês, são testes que estão aí, são produtos que são utilizados para se fazer testes in vitro, para fazer análises de imagem, né? Ou para se fazer revestimento de dispositivos. Ou seja, não é para tratamento. Propriamente dito, não é para tratamento. Os que são para tratamento ou que são para investigações estão aqui, olha, geralmente é para câncer. Olha, veja, para investigação significa que é para análise de testes de contraste, de doenças infecciosas. Você pode verificar, a maioria tudo para... A maioria, se a gente somar isso aqui tudo para as doenças, é principalmente para análises de contraste. Aqui é uma outra visão, os medicamentos são tratados com finalidades vias de administração. A maioria deles é intravenoso, né? Aí você tem um pouco intramuscular, subcutâneo. E aqui é alguns dos medicamentos que foram colocados no mercado, o ano que eles foram colocados no mercado, o nome do princípio ativo e a empresa farmacêutica e de onde eles são. Isso está no mercado, tá? Então você veja que, olha o ano que ele saiu, né? Você não vai ver muita coisa nova. Tá? Não vai ver muita coisa nova. Mas se você verificar aqui os princípios ativos e para que eles são colocados, e eu dei uma olhada nesses medicamentos, pouquíssimos deles são poliméricos. Pouquíssimos. A maioria é tudo inorgânico. Por causa da dificuldade dos poliméricos em você sair de um estado de laboratório para um estado ou uma escala industrial.
Então, assim, estou passando aqui rápido, só para. Isso aqui é um. Pessoal, eu coloco aqui porque eu fico interessado quais são os países, né, que estão desenvolvendo esses medicamentos e para que está sendo utilizado esses medicamentos. Tem vários, né? Eu estou colocando aqui, eu estou passando rápido, mas são medicamentos na base de nanoscristais, conjugado com proteínas, com metais, para fins virais. E por fim, uma avaliação aqui para vocês. Né? A Forbes é uma revista é uma revista internacional bastante conhecida. Eu acho que em 2013, se eu não me engano, ela colocou as 13 maiores empresas que investiram na produção de medicamentos e o quanto elas gastavam. E me chamou muita atenção, você veja aqui, você não vê o Brasil, e você veja que tinha uma empresa, aqui a Abbott, possivelmente vocês já tomaram medicamento dessas multinacionais, está aqui a AstraZeneca, você vê, e a Pfizer. Isso aqui é o quanto eles gastaram, né, gasto por fármaco, para desenvolvimento de fármaco. Veja que a Abbott gastou 13 isso aqui, esse 13.183 milhões, significa 13 bilhões, ou seja, a Abbott gastou 13 bilhões para um medicamento. Eu falei, pô, bicho, que medicamento que é esse? Não é possível. Foi atrás do medicamento. É um medicamento chamado de Lupron. Lupron, ele tem Lupron nessa dosagem aqui, ó, 3,75 miligramas, custa R$ 689. Para que é usado o Lupron? Pode ser usado para câncer, mas ele é usado principalmente para endometriose. Medicamento excelente, só que ele é caro. E você sabe que mulher, ou o casal, quando quer engravidar, tu vai dar um jeito de engravidar. Só que se o processo for muito grave, a dosagem for muito alta, tu vai gastar R$ 4.000. A Pfizer, a Abbott, que gastou 13 bilhões de dólares, em 3 anos ela já tinha recuperado 2,3 bilhões. Isso em 2010 e 2012. O Viagra, que é mais conhecido da gente, que é um medicamento usado para impotência, o Viagra, um comprimido de 25 miligramas, ele chegou a custar R$ 79. E um de 100 miligramas, 150. Eu estou falando um comprimido, tá? Um comprimido. A Pfizer, moçada, desde 98 até 2013, a Pfizer tinha vendido 60 milhões de comprimidos do Viagra. Até quando caiu a patente do Viagra. E ela gastou só 7 bilhões. Isso, no Brasil, eu fiz uma conta, só no Brasil, nessa época até 2008, o Viagra, o Brasil pagou para a Pfizer 735 milhões de dólares. Só o Brasil, ele pagou $1 bilhão, quase $1 bilhão para a Pfizer. No Brasil, a cada 7 minutos tinha uma pessoa tomando um comprimido Viagra. Estou falando outra coisa. Aqui são medicamentos novos também, para tratamento, para serem utilizados em pessoas transplantadas. Sirolimus. Você sabe que a pessoa que é transplantada ela tem que tomar medicamento direto. Esse é um medicamento novo. R$ 2.415 10 comprimidos. Mas se for muito sério, R$ 30.000. A gente não tem dinheiro para isso, o governo que tem que pagar isso. Um medicamento convencional, R$ 2.415. Então, o que eu quero falar para você é o seguinte, deixa eu ver que eu quero mostrar isso aqui. Ó. Isso aqui é uma discrepância, isso aqui é uma discrepância que eu queria chamar a atenção para vocês, que é uma visão que a gente precisa passar para vocês e para os alunos. E é o que acontece hoje na sala de aula. Se fala muito em nanotecnologia, mas não se chega na sala de aula. Se fala muito em celulares potentes, mas não se chega dentro da sala de aula. Assim como existem tecnologias educacionais que não chegam dentro da sala de aula. Isso daqui é uma discrepância, embora seja de 2014, ainda existe. De acesso a medicamentos novos para tratamento de câncer. Na Europa isso, tá? No leste europeu isso. Lá onde a gente tinha a antiga União Soviética.
Os países europeus, do oeste europeu, eles são tratados com medicamentos novos e o leste europeu é tratado com medicamento velho. Dá uma olhada. Isso aqui é um medicamento da década de 50, metotrexato. Uma dose, R$ 383. Isso já é um medicamento velho, mas mais novo que esse. Mas só que esse medicamento, trastuzumab, ele dá menos efeito colateral. Assim, ele é de uma outra geração. Olha a dose dele. E a pergunta que eu faço para vocês é o seguinte. O governo vai comprar qual dos medicamentos? Não vou responder. Você só raciocina. Qual? E outra coisa. Eu gostaria que a gente raciocinasse o seguinte. Há uns anos atrás, um vice-presidente da República teve um câncer muito sério. Ele ficou mais de 6 anos tratando o câncer. Não sei, mas possivelmente ele não foi tratado com isso. A segunda pergunta a ser dita é o seguinte: se a população brasileira tem o mesmo tratamento. Eu acho que é um direito que todos deveriam ser tratados. Então, assim, eu posso depois, no final, no início da outra aula, eu posso entrar aqui antes de entrar no outro tema. Assim, são questões que a gente precisa abordar, precisa atuar sobre isso aqui para que vocês possam ter noção e conversar com os alunos também. Professor. A ciência é muito importante, né? Ela traz benefícios, mas ela traz inseguranças e ela traz mais algumas coisas que são muito tristes. É a segregação que os conhecimentos científicos, às vezes, e muitas vezes, não às vezes, mas em muitas vezes, traz para a sociedade. Poucas pessoas da população, sabe, recebendo e tendo acesso a essas novas tecnologias, e muitas pessoas, sem desconhecer, vivendo, sabe, como se nós estivéssemos ainda no século retrasado. É isso. Eu não sei se vocês têm alguma dúvida. Professor, tá me ouvindo? Professor, tá me ouvindo? Na semana que vem estaremos aí de volta. Beleza? Professor, você tá me ouvindo? Vocês estão me ouvindo aí? Sim, eu tô ouvindo, mas você não tá ouvindo. Não tô ouvindo, não. Professor? Não estão me ouvindo, não, gente? Estamos ouvindo. Vocês não estão me ouvindo, não? Professor, a gente tá ouvindo, mas você não tá ouvindo a gente. Não. Ah. Então. Agora eu tô ouvindo. Agora tá ouvindo, né? Tá, a gente tá falando aqui, mas não falou nada não. Só no final agora que eu falei que provavelmente o governo vai comprar o de R$ 300 e vai pagar 13 mil. Desculpa dar risada. Mas é a triste realidade. Pode ser. Pode ser. Assim, eu não tô. Na verdade, eu só tô. Também não posso ser leviano. Não tô. É uma coisa pra gente raciocinar. Você tá entendendo? É uma coisa para a gente raciocinar. Eu não estou falando do governo agora, o governo. Eu estou falando para uma coisa para a gente raciocinar. É claro que quando a gente fala dessas coisas que eu estou mostrando para vocês, para quem já teve pessoas na família que passaram por doenças graves, como câncer, por exemplo, eu tive na família e tive colegas que sofreram muito nos planos de saúde. Plano de saúde, tá? Plano de saúde. Você vai lá e as pessoas tentam te fazer um tratamento com os medicamentos mais baratos, porque são muitas pessoas. A gente tenta entender isso, mas quando todas as pessoas são tratadas iguais, beleza. A minha dúvida é se todas são tratadas iguais. Você entendeu? É isso. Eu acho que todos deveriam ser tratados iguais. É só isso. Se a gente tem medicamento... Eu posso voltar depois. A gente vai ver o seguinte, tá, gente? Que eu corri. A maioria dos medicamentos novos hoje, quem produz isso, são 3 países que produzem medicamentos novos. Estados Unidos, mais ou menos 60%. A Europa, mais ou menos uns 18%, 20%. Depois você tem o Japão, você coloca aí mais uns 8%, vamos arredondar um pouco para cima, 10%. Então vai sobrar os outros 10%, é o mundo inteiro, e o Brasil está nesse outro restante aí. Os Estados Unidos sozinho, ele fabrica 60% dos novos medicamentos.
Esses novos medicamentos são consumidos lá dentro dos Estados Unidos. Lá dentro dos Estados Unidos. Nós consumimos ainda dipirona, gente. Novalgina. Os Estados Unidos faz mais de 25 anos que não toma muito mais. Não toma dipirona. Não existe dipirona nos Estados Unidos. Eu tenho certeza que vocês sabem. Já ouviram falar Novalgina, não sabe não? Sabe? E a gente... Eu tomo até hoje, cara. Pois é. E Novalgina é um medicamento que é administrado até hoje. Até hoje. Eu estou falando o seguinte, nós somos tratados com medicamentos velhos. É isso que eu estou falando para vocês. Velhos. Não significa que não estamos sendo tratados, mas estamos sendo tratados com medicamentos velhos. Medicamentos velhos têm mais efeito colateral. Uma pessoa que é tratada com câncer, que é tratado com medicamentos velhos, tem mais efeito colateral, você entendeu? A pessoa morre de efeito colateral. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Então, assim, é sofrido, sabe? Você saber um negócio desse, que você tem medicamento novo, que um país produz 60% do medicamento, vende para aqueles que... Então, assim, é algo que a gente precisa. E isso eu estou falando de tecnologia. E a nanotecnologia está nisso. A nanotecnologia está nisso. Então, assim, não é um problema deste governo, não é um problema do governo anterior, é um problema de anos. Anos. Nós temos uma indústria farmacêutica, desculpa puxar ali, porque ninguém pensa nisso. Nós temos uma indústria farmacêutica que os seus insumos dependem, hoje, estão defendendo, sabe, 95% dos insumos farmacêuticos vem da China e da Índia. Olha o que aconteceu com o Covid. Você tinha que esperar para chegar os insumos para poder produzir o medicamento. Nós somos bons formuladores, a gente mistura bem. Eu não estou falando disso, eu estou falando de sintetizar a substância. A gente não sintetiza. Nós já tivemos há muitos anos atrás 45% dos medicamentos sendo produzidos aqui. É uma questão de soberania, gente. Nós não temos soberania em termos de medicamento. Se tiver uma terceira guerra mundial, nós estamos ferrados. Entendeu? Nós estamos ferrados. Isso vocês podem ter certeza. Nós que estamos aqui no Espírito Santo em 2017, para quem estava aqui em 2017, vocês não lembram que teve um caso de febre amarela? Estão lembrados disso? 2017, acho que é 2017, eu acho que é 2017. Teve um problema de febre amarela. Eu até fui vacinado. Pois é, tem um problema de febre amarela. Foi um desespero também aqui em Minas. Porque os macacos, muita gente matando macaco, não sei o quê. Não conseguia se preparar vacina que a gente sabe preparar. Porque não tinha insumo. E mesmo assim, a gente não aprende. A gente não aprende, sabe, isso daí. Veio a Covid, eu cheguei a conversar isso com algumas... Inclusive, eu cheguei a conversar isso com um deputado. Falei assim, a minha fala não é de recriminação governamental, não é isso. Não estava recriminando o governo. A fala do deputado que conversou comigo foi o seguinte, mas é muita gente. Eu entendo que é muita gente, mas eu não estou falando que o nosso país tinha que produzir sozinho os medicamentos. Eu não estou falando isso. Eu estou falando que o nosso país tem que ter capacidade de produzir alguma coisa que não pode ser só 5%. É isso, você está entendendo? Não pode ser só 5%. Não temos soberania nenhuma. A gente fica na mão de países como os Estados Unidos, comprando medicamento velho e estamos sendo tratados com medicamento velho. É isso. Enquanto está saindo material no particular, aqueles que têm dinheiro saem fora do país, vão para os Estados Unidos, assim como aconteceu, colegas, né? Ou seja, brasileiros que saíram aqui do país, foram nos Estados Unidos, tomaram a vacina e voltaram. E a gente ficou esperando. Graças a Deus que a gente está tomando, né? Vacina. Graças a Deus. Tipo. Mas se a doença é muito grave, é grave, mas se ela é grave a ponto de ser altamente mortal, né? A Covid é. Mas se ela fosse mais mortal, eu não sei se a gente estaria aqui, ué. É isso. Mas é bom. Vamos deixar para a próxima e a gente conversa na próxima aula. Se vocês tiverem nenhuma dúvida, aqueles que derem dúvida, fiquem à vontade aí para perguntar, para poder questionar. Agradeço aí para vocês estarem aí presentes, os últimos dos moicanos. Mas isso aqui que eu falei é uma ideia inicial para que a gente possa ver outras aplicações da nanotecnologia, tá bom? Valeu, professor. Até a próxima aula. Falou, até a próxima aula aí.
Professor, quando você postar o vídeo lá, você fala que você postou, que aí eu falo para os Ah, é, colegas. porque eu não tô no grupo de vocês aí, eu falo pro Carlos, Isso. então, Carlos. Você fala pro Aí pessoal eu Olha comento. só, eu já postei lá no AVA essa apresentação que eu fiz pra vocês. Já tá Ah, lá. ok. Uhum. E depois eu vou postar o vídeo, vou colocar o vídeo e esses dois vídeos, né, que eu mostrei também pra vocês, eu vou colocar lá também. Tudo bem. Falou? Ok. Valeu, professor. Falou, Obrigado. gente. Boa Boa noite. noite. Boa noite aí, bom descanso pra vocês Tchau, aí. tchau, professor. Boa Falou. noite. Abraço aí. Ô, pessoal, boa noite. Tchau, tchau. Falou, até mais. Estamos encerrando aqui também a gravação. E aqueles que tiverem qualquer dúvida, fica à vontade aí, gente. Senão, queria falar para vocês que sextou, mas não sextou. Quartenou para nós aí. Vamos que vamos. Abraço para vocês aí. Tá finalizando aqui, moçada.